Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 23 do mês de junho de 2016. Deus trouxe a sua palavra, o Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, iniciando a leitura no versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, este é o conselho da Tua palavra, que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, venha falar com cada um de nós, a nos esclarecer a Tua palavra, a nos ensinar, ó Deus, por amor do Teu santo nome. O Senhor diz em Tua palavra, Deus: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegamos diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia. Inclina os Teus santos ouvidos, Pai, às nossas orações, por amor do Teu santo nome. Tem misericórdia, Senhor, esta pessoa que está desesperada, que não vê saída para nada na sua vida. Mas o Senhor é a saída das nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, quem nos criou do pó da terra. E o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pode dar um escape a esta pessoa. Assim eu te peço, meu Deus, por Tua grande misericórdia, Pai. Ó Santo Deus, a Tua presença é maior do que a vida, é melhor do que a vida, é a Tua presença, Pai. Santo e eterno Deus, Deus de infinita misericórdia, Deus de amor, a terra cambaleia e se murcha, Senhor, por causa do pecado do homem, mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Teu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com o Seu sangue derramado no madeiro da cruz. Ó Santo Deus, que daremos nós, meu Pai, por tão grande salvação? Tu és o nosso Deus, Senhor Santo e Eterno Pai. Tem misericórdia, Pai, destas pessoas. Tem misericórdia deste país, por amor do Teu santo nome. Que o Senhor venha entrar com a Tua mão poderosa para salvar, meu Deus. Toma em Tuas mãos todas estas almas que estão orando ou que estão ouvindo esta palavra, que vão ouvir. Que o Senhor venha entrar nesses corações, meu Deus. Porque o Senhor diz para nós pregarmos a Tua palavra, mas é o Teu Santo Espírito quem vai convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar aos corações por amor do Teu nome, e que o Senhor venha entrar com providência nestas vidas, entrar com providência por amor do Teu santo nome. Receba esta oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. No caminho para a crucificação, apareceu um certo Cirineu neste caminho, em que o Cordeiro estava indo para a cruz, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, como um cordeiro mudo para o matadouro. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E agora estava indo Jesus para a cruz. No caminho ele encontra com um certo Simão Cirineu, que o ajudou a carregar a sua cruz. Mas também pelo mesmo caminho encontrou mulheres, como encontrou uma multidão, encontrou muitas pessoas que o seguiram, muitos de perto, muitos de longe. Os discípulos se apartaram do Senhor, exceto Pedro, que por um momento seguia o Senhor Jesus de longe. Mas quando os olhos do Senhor Jesus fitou sobre Pedro, ele chorou amargamente.
Mas estas mulheres seguiam a Jesus. Estas mulheres lamentavam pelo sofrimento do Senhor Jesus, mas não compreendiam que era necessário que ele fosse para a cruz. Elas não compreendiam. Estavam agindo pela sua emoção, agindo pela sua natureza humana, normal, e não compreendiam que o Cordeiro veio para morrer pelos nossos pecados, para dar a sua vida por nós. Assim foi o Senhor Jesus quando estava a caminho da cruz. Quando estava no monte do Getsêmani, Jesus dizia, era muita aflição que o Senhor Jesus passava. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus chorou de tal maneira, agonizou de tal maneira, que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. E agora caminho para a cruz, onde as suas mãos iriam ser pregadas por grandes pregos, onde os seus pés iriam ser pregados por grandes pregos. No caminho ele encontra com estas mulheres. Jesus. Talvez você não esteja compreendendo por que Jesus teve que morrer por nós. A primeira morte, ouvinte, ela se deu em Gênesis, capítulo 2 ou 3, se eu não me engano. Capítulo 3, quando o homem pecou, quando Deus criou o homem e plantou uma árvore no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus diz para não comer do fruto dessa árvore. Ou seja, a tentação estaria no jardim do Éden. Deus estava testando, provando a obediência do homem. Embora Deus, sendo onisciente, ele sabia o que iria acontecer. Por isso ele já, antes da fundação do mundo, já nos deu tão grande salvação. Já estava predito a respeito da morte do Senhor Jesus. Então Deus colocou esta árvore no jardim do Éden para provar o homem, para experimentar. E assim a Eva, sendo tentada pelo diabo, comeu do fruto e deu o fruto ao seu marido Adão. E comeram e viram que estavam nus, ou seja, os seus olhos foram abertos. A partir desta transgressão, uma simples ordem que Deus havia dado, eles desobedeceram a ordem de Deus e foram expulsos do paraíso. Mas tiveram que confessar o pecado quando Deus os visitou. E eles confessaram que comeram do fruto e que viram que estavam nus, se esconderam, fizeram folhas de figueira para cobrir o seu pecado. E o primeiro animal que Deus matou, da pele do animal, Deus fez túnicas de peles para cobrir Adão e Eva. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O animal teve que pagar pela sua vida para que Adão e Eva fossem perdoados dos seus pecados ou do seu pecado, que foi uma ordem que Deus havia dado para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir deste momento houve a queda do homem. Depois você pode ler capítulo 1 e 2 de Gênesis, sobre a criação do homem. Capítulo 3 fala sobre a tentação e a queda do homem. Capítulo 4 fala sobre Caim e Abel, o primeiro homicídio. Então você vê que uma desobediência do homem e da mulher, que comeram do fruto proibido, foram expulsos do paraíso e gerou a morte espiritual. O salário do pecado é a morte, como diz em Romanos capítulo 3. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Então eles foram destituídos da glória de Deus. Eles foram separados da glória de Deus, Adão e Eva. Mesmo tendo que matar um animal, derramar o sangue do animal para purificar os seus pecados, eles foram separados da glória de Deus. Então, a partir depois de algum tempo, passando o dilúvio de Noé, entrando nas leis, Deus passa a criar as leis
em Moisés. E nas leis é derramado sangue de animais para expiação pelo pecado, ou seja, o animal morria, o boi morria, o cordeiro morria no lugar do homem. Quando o homem pecava, e muitos pecavam propositalmente, pecavam voluntariamente, e era fácil chegar diante do sacerdote, levar o animal e cortar o seu pescoço e aspergir o sangue no altar. Era fácil fazer isso. A lei estava enferma. Todos pecavam voluntariamente, depois matavam o animal, sacrificavam o animal derramando sangue. O animal recebia todo o pecado do homem. E Deus já estava cansado de tudo isso. Da gordura de animais, do sacrifício, que era um sacrifício falso forjado. Como diz Davi no Salmo 51, que esse tipo de sacrifício Deus não aceita. Porque senão Davi teria dado todo o sacrifício para Deus, teria matado milhares de animais para Deus. O que Deus quer é obediência. Mas o homem desobedeceu, tendo o animal que morrer no lugar do homem, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem pecou, mas o animal recebia a sua culpa e morria, e o seu sangue era pago pelos pecados do ser humano. Jesus veio uma única vez por nós, como diz o autor aos Hebreus, e morreu uma única vez por nós, sendo nós ainda pecadores, ele deu a sua vida por todos nós. Como o cordeiro indo para o matadouro, assim estava Jesus, indo para a cruz. Era necessário ir para a cruz. Essas mulheres não compreendiam que ele tinha que ir para a cruz, que ele tinha que morrer para pagar pelos nossos pecados de uma vez por todas. E elas estavam em desespero, chorando, porque talvez tivesse algum filho, talvez nessa idade, algum filho que sofria com alguma doença, ou talvez porque Jesus havia curado algum dos seus filhos. E essas mulheres estavam com seus corações contristados, estavam muito sentidas, mas não compreendiam que era necessário. O homem que curou os enfermos, que expulsou demônios, era necessário ir para a cruz para nos salvar, para comprar as nossas vidas. E elas não compreendiam. Elas choravam. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão. Grande multidão. Era grande a multidão. E de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Essas mulheres batiam nos seus peitos de desespero, choravam lamentando. Não é justo vocês matarem Jesus. Esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um homicida. Esse homem só fez o bem, esse homem curou os enfermos, esse homem libertou, purificou os leprosos, esse homem fez todo o bem. Por que ele está indo para a cruz? Por que ele tem que sofrer? Por que ele tem que morrer? Elas batiam nos peitos. Era um desespero, muito desespero. Elas não compreendiam que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se desfez de toda a sua glória no céu e se fez homem mortal, menor do que os anjos, por um pouco de tempo. Elas não compreendiam que Jesus, o Filho de Deus, o único Filho, despiu-se da sua glória, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma corporal de homem. Elas não compreendiam que ele aniquilou-se a si mesmo, que ele veio com este propósito de morrer por nós, de comprar as nossas vidas por sangue, derramando o seu sangue na cruz. E elas choravam. E Jesus respondeu a essas mulheres. Porém Jesus, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque era necessário que Jesus fosse para a cruz, morresse por nós, e ao terceiro dia
ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus e hoje, depois de ter feito o sacrifício, a purificação, a expiação dos nossos pecados, Jesus está à direita da majestade do Pai nas alturas e intercede por nós como nosso advogado, como sumo sacerdote. Essas mulheres choravam, mas Jesus disse para elas não chorar por ele, mas chorar antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Meu irmão e minha irmã, chore por você mesmo. Chore pelos seus filhos. Chore por este país. Chore, derrama o teu coração diante de Deus. Como diz o apóstolo Tiago, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, versículo 8 em diante. Deus quer que você e eu, que nós cheguemos diante de Deus, limpando as mãos, purificando tudo, todo pecado, purificando o coração, sentir as misérias, e lamentai e chorai, como diz a Escritura. Converter o riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Jesus disse para essas mulheres, para que elas chorassem por vós mesmas, para que elas chorassem pelos seus filhos. Ou seja, o sacrifício Jesus fez por nós, mas nós temos que fazer as nossas obras pela fé. Orar. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Talvez você desfaleceu na oração, na fé. Não tem chorado mais. Não se chega mais a Deus. Meu irmão e minha irmã. Enquanto os braços de Moisés, as mãos dele eram levantadas em direção aos céus, o povo de Israel vencia a guerra, mas quando eram baixadas, os amalequitas venciam o povo de Israel. O que Deus requer de nós é a volta para a oração, para o choro, para o clamor, se humilhar diante do Senhor Jesus, se humilhar diante de Deus, chorar pelos pecados, pedir que Deus tenha misericórdia de todos nós, confessar pecado por pecado. Talvez você se afastou da oração, já não ora mais, não chora pelos teus filhos. Teus filhos estão te dando trabalho, mas você não chora por eles. Você não derrama lágrimas pelos teus filhos. Você não chora pelos teus filhos para que Deus venha converter os seus corações. Mas você chora por outras coisas. Você chora por uma cena de novela. Você chora quando o seu time de futebol ganha. Você chora porque alguma coisa deste mundo acontece e te traz uma alegria superficial. Mas você não chora pela dor das pessoas, você não chora pela dor dos seus filhos, para que Deus venha converter a vida dos teus filhos, mas você chora pelas coisas deste mundo, você chora pelas novelas, pelas cenas de novela, mas você não derrama o teu coração diante do Senhor Jesus, você não se humilha diante do Senhor, você não intercede pelo teu casamento, mas você vive de faz de conta, você vive nos conselhos dos ímpios, você vive se alegrando nas coisas deste mundo, você vive se alegrando em novelas, em times de futebol, em esportes, mas você não busca de Deus, você não chora diante do Senhor Jesus, você não lamenta pelos seus pecados, você não lamenta pelos palavrões que saíram dos seus lábios, mas você chora por qualquer outra coisa, mas não de arrependimento, mas não de dentro do coração. Jesus deu a vida por nós, Jesus morreu na cruz por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus chorou pelas filhas de Jerusalém. Jesus chorou pela morte quando Lázaro estava morto. Jesus chorou
de grande agonia quando tinha que ir para a cruz. Mas ele foi para a cruz. Talvez você esteja passando por situações difíceis e você está buscando outra fonte. E você está buscando um alívio para a sua dor. Mas Deus não quer que você busque alívio para a tua dor. Deus não quer que você busque este tipo de alívio, este tipo de consolo. Deus quer que você dobre os teus joelhos, que você caleje os teus joelhos no chão, derramando com pranto, com choro, com clamores diante do teu Deus, para que Ele possa trabalhar na tua família, através de você, através da tua humilhação, através do teu choro, é que Deus vai fazer obra na tua família. Seu casamento está de ponta cabeça. O seu casamento está uma bagunça. Ao invés de você orar, ao invés de você derramar o seu coração diante do Senhor, você tem derramado o seu coração diante de outras coisas. Você tem derramado o seu coração no telefone, contando da sua vida o tempo todo para as pessoas. Mas não chora. Não busca a Deus. Não se humilha diante do Senhor. Não clama a Deus. E a sua vida continua assim, parada no tempo. É como aquela mulher que virou estátua de sal. Olhou para o mundo. Ló foi salvo. As suas filhas também. Mas a mulher de Ló ficou no meio do caminho. Ela contemplou Sodoma e Gomorra. O coração da mulher de Ló estava naquelas duas cidades. Quando ela viu que Deus mandou fogo dos céus, ela chorou. Chorou por aquelas duas cidades. Chorou pelo fascínio. Chorou pela sujeira que havia naquelas cidades. Ela não queria deixar aquele lugar. Ainda que ela fugiu daquele lugar, na beira do caminho ela se tornou estátua de sal, mas o coração da mulher de Ló estava naquelas cidades. O coração da mulher de Ló estava no mundo. Ela chorou pelo mundo, chorou por ter que deixar aquela cidade. Será que você está chorando por outras coisas, ao invés de chorar pelos seus filhos? Será que você não está chorando em ter que deixar a sua velha vida? E ter que servir essa vida como você pensa? Que vida chata é ser crente? Que vida chata é ser cristão? Que monotonia, que coisa chata, que peso! Será que você não está chorando pelo mundo? Será que você não está chorando pelas coisas do passado, quando você vivia lá atrás? Quando você se divertia nos barzinhos, nas danceterias, nos bailes? Talvez você esteja chorando por isso, chorando pelo que já passou, mas você já desceu as águas do batismo. Você já é uma nova criatura, já não é mais uma velha criatura. Mas dentro do seu coração ainda tem uma saudade do passado. Você ainda se recorda do passado. Você ainda conversa com as pessoas a respeito do passado. E Deus diz para você, para não recordar das coisas que passaram. Não dizer que as coisas que ficaram para trás são melhores do que as que são hoje. Mas Deus diz pela sua palavra, deixar as coisas que para trás ficam e olhar para o que está à frente, para o alvo, que é Cristo Jesus, olhando para o autor e salvador da fé. O autor e fundador da fé. Cristo Jesus. E você tem chorado pelo que passou, mas não tem chorado pelos seus filhos. Não chora. Não se quebranta diante de Deus. Experimente fazer isso por um dia. Experimente se trancar no teu quarto por 1 hora. Esqueça do mundo. Esqueça de tudo lá fora. Das preocupações, dos cuidados da vida. E se feche no quarto por 1 hora. Louve a Deus. Depois você dobre os teus joelhos. E peça para Deus quebrantar o seu coração, você e Deus, somente. Depois de um tempo você vai sentir o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida.
E Ele vai começar a quebrantar o teu coração. Ele vai começar a adentrar nas tuas entranhas, da tua alma. E você vai sentir um arrependimento. A sua mente começará a vir pensamentos de pecados que você praticou. E você vai começar a sentir o arrependimento, o peso, o nojo do pecado que você praticou. É a presença do Espírito Santo que faz gemer a tua alma, que intercede a Deus por você com gemidos inexprimíveis. A hora que você começa a derramar as tuas lágrimas como uma cachoeira, é quando você começa a chorar de tal maneira que a sua alma geme. É quando você começa a chorar de tal maneira que o seu choro começa a virar soluço, que a sua alma começa a soluçar pedindo: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem compaixão de mim. É a hora que você começa a derramar o seu coração como Ana, que não se preocupa se o sacerdote Eli está ali, mas ela começa a chorar, a clamar a Deus, a derramar o seu coração, a se converter ao Senhor. Assim começa a sua vida. Começa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida quando você está em sintonia com Deus na oração. Quando você esquece do mundo, se concentra na oração. O Espírito de Deus te leva a orar. O Espírito de Deus toca no teu coração. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que toca no teu coração e diz: você não está orando por aquelas pessoas, você não está orando pelo seu marido, você não está orando pela sua esposa, você não está orando pelas almas que Deus pôs no seu coração. É a hora que o Espírito de Deus começa a te quebrantar, começa a te levar a orar, começa a te impulsionar a orar, e você sente o dever de orar, a obrigação e a responsabilidade de interceder por estas pessoas. E você começa a chorar, porque você sabe que esta pessoa, se ela morrer em pecado sem salvação, a sua alma está indo para o inferno. E você começa a sentir o peso e a responsabilidade de interceder por estas vidas. É neste momento que o Espírito de Deus intercede por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. É nessa hora. Você vai sentir o poder sobrenatural de Deus. Você passa a sair deste mundo físico e começa a entrar no mundo invisível de Deus, no mundo espiritual. Essas mulheres não compreendiam, porque elas não estavam em espírito, porque o Espírito de Deus ainda não havia sido derramado. Elas não compreendiam. Elas choravam, mas não compreendiam. Por que estavam chorando? Porque se elas soubessem que Jesus tinha que ir para a cruz, elas não iriam chorar por ele. Elas iriam dar graças a Deus por essa tão grande salvação, por este sacrifício. Se você compreender a altura, a profundidade, a sabedoria de Deus, o que o Senhor Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, você vai orar mais, você vai chorar nos pés do Senhor Jesus, não vai se importar se o perfume é caro como aquela mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus, não vai se preocupar como Judas se preocupou com o valor do perfume, mas vai se preocupar com o valor da sua alma. Quão preciosas são as almas, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você vai se preocupar com tudo isso, não vai se preocupar com o que é dispendioso. Por que você está gastando tanto, investindo no reino de Deus? Você vai dar valor ao reino de Deus. Não vai se preocupar com essas coisas, não vai se prender a este mundo, não vai ficar seguindo capítulos de novelas, chorando por futilidades, chorando por mentiras e enganos de pessoas que têm a mente desprovidas de Deus. Mas vai chorar pelos seus filhos, como o apóstolo Paulo chorava pela igreja em que ele enviava as cartas. Chorava como uma mulher que estava para dar à luz. Até que Cristo fosse formado neles, Paulo chorava de tal maneira que sentia dores. O Espírito de Deus levava Paulo a orar de tal maneira que ele sentia dores como dores de parto. É isso que Deus requer de nós. É o choro, é o clamor, é derramar o coração, as lágrimas diante do Senhor, é interceder pela tua família, pela tua casa. Jesus disse:
Está escrito em Atos capítulo 4, crê no Senhor Jesus, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crer é uma ação, envolve um segmento, envolve uma vida de compromisso com Deus, vida de oração. Talvez é por isso que a sua família não se converteu. Porque você não derrama o seu coração diante do Senhor. Você não chora pelos teus. Essas mulheres batiam nos peitos e choravam, mas não eram para chorar por Jesus. Você já chorou por tantas coisas. Já chorou por coisas do passado, por discussões no seu casamento. Já chorou pelos teus filhos, mas não chorou pedindo para que Deus salvasse os teus filhos. Chorou por chorar pelos teus sentimentos humanos, mas não chorou trancado no quarto, Senhor. Salva os meus filhos, Senhor, por amor do teu santo nome, por tua misericórdia, Senhor. Salva os meus filhos e derramar o seu coração, chorar de tal maneira que a sua alma venha a gemer. Chorar de tal maneira que a sua boca venha a soluçar, derramando lágrimas como um rio, assim como agia Jeremias. Meu irmão e minha irmã, um espírito quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Se você soubesse o quão é eficaz o teu choro, as tuas lágrimas derramadas, você gastaria tempo na oração. Você se chegava a Deus, rasgava o teu coração e não as tuas vestes. Se vestia de pano de saco, tirava as suas vestes do teu eu e se cobria de pano de saco. Reconhecia que você e eu, nós, nada somos. E chorava diante do Senhor. Caía de joelhos. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Oh, meu irmão e minha irmã. Você quer dar um avanço na tua vida? Você quer que Deus mude a tua vida? Você quer que a sua situação saia do lugar? Quer ver o poder de Deus? Então chore. Quer ver Deus agindo na tua vida? Então chore. Se quebrante diante de Deus. Se chegue a Ele. Peça para Deus misericórdia. Peça para Deus ter misericórdia da tua família, do teu parente, desta pessoa que está no hospital, desta pessoa que está no presídio. Você chorou por esta pessoa ou só foi visitar? Você tem chorado por este preso? Por esta pessoa da tua família que está presa? Você tem chorado por estas pessoas? Você tem derramado as tuas lágrimas ou só vai visitá-los? Você tem chorado por eles? Senhor, tem misericórdia deste meu parente, deste meu filho, desta minha filha. Tem misericórdia, salva por amor do teu nome. Você se quebrantou pelos teus filhos, chorou, derramou o seu coração, pediu a Deus misericórdia, pediu a Deus restauração do seu casamento, libertação do teu filho, da tua filha. Clamou a Deus, derramou o seu coração, pedindo para o Senhor. É isso que Deus requer de nós. É o quebrantamento. É a humilhação diante do Deus vivo. Através do teu choro, através do teu quebrantamento, Deus vai operar na tua vida de tal maneira, quando você for ver, a obra já está feita. A obra já está feita. Porque dias virão, meu irmão e minha irmã, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Esse dia também já chegou. Como são as pessoas hoje, os filhos? São irreconciliáveis, sem afeto, desobedientes a pais e mães. Filhos que tratam mal os seus pais. Muitos filhos que agridem os seus pais. Filhos que muitos foram para as drogas, se perderam. Ó Deus da glória! E Deus quer que nós choremos por nossos filhos. Deus quer que nós derramamos os nossos corações diante dEle, intercedendo pelos nossos filhos,
que não precisam ser necessariamente somente os nossos filhos, mas pelo teu casamento, pelos teus vizinhos, pelos teus parentes. Deus quer o nosso choro, o nosso clamor perante Ele, para que Ele venha fazer a obra. Ele diz para essas mulheres, voltando-se para elas, disse Jesus: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Você tem chorado por você? Você tem buscado a Deus, como Ana chorou por ela? Ela queria ter um filho e Deus lhe deu 6 filhos. Você tem chorado nos pés do Senhor? Ou você é uma pessoa fria, que não tem vontade de chorar, de orar? Se quebrante diante de Deus. Se quebrante diante do Senhor Jesus. Busque a Deus. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai virar o seu cativeiro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face em oração, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Mas se não chorar, nada vai mudar na sua vida. O choro, ele significa, ele representa a humilhação. Quando nós choramos diante do Senhor, nós reconhecemos que somos impotentes diante de qualquer coisa, que somos miseráveis, que somos pequenos. Quando choramos, é um sinal de humilhação. É que nós estamos nos humilhando diante de Deus e Ele nos exaltará. Faça isso, meu irmão e minha irmã. É o conselho da palavra de Deus. Deus quer que você se volte à oração, que nós nos voltemos à oração, a derramar o nosso coração perante o Senhor, interceder pelos filhos, pela família, interceder pelos seus vizinhos, parentes e por todo este planeta Terra. Fique com esta palavra no teu coração e volte à oração. O Espírito de Deus te capacitará. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, ó Senhor, eu te peço por estas pessoas, que o Senhor venha levá-los a orar de tal maneira, Senhor, a orar com intensidade para que o Senhor venha operar em cada vida. Seja glorificado o teu santo nome, Pai. Receba esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim
Alcança-me e salva-me.